O diretor da RS, ele tem um papel fundamental de articular as políticas públicas de saúde na região, né? Uhum, Nós temos um decreto que regulamenta todas as atribuições, tanto do diretor como das outras áreas técnicas da regional, né? uhum, É o 51433 de 2006. Então, sim. nesse decreto fala de cada competência de cada direção dentro da RS. Uhum, E aqui no estado de São Paulo, tem 17 regionais, estado de saúde, uhum. regionais de saúde no estado, a nossa DRS 13, com 26 municípios. Então, a regionalização, ela vem assim, para trabalhar e fortalecer o território de cada região de saúde. Olá, pessoal. Meu nome é Diego Meloni, o SUSista, e estamos iniciando mais um programa, O SUSista, e hoje nós iremos falar sobre um tema muito interessante, que é o que faz um diretor de regional de saúde, um cargo importante, uma pessoa que articula as políticas públicas em uma região de saúde num estado. Eu estou aqui com ela, uma pessoa, minha amiga, que tem muita experiência em saúde pública, mais de 35 anos no SUS, então nós temos, né, uma pessoa que pode contribuir muito com quem está nos ouvindo, estudantes, profissionais de saúde, gestores, de aprender o grande desafio e o dia a dia do que é estar no SUS, né? Ela que é administradora, formada em ciências contábeis, trabalha com auditoria em saúde, foi auditora, na verdade, né? Então conhece as questões de dados, o que é contrato, como que se dá a relação no SUS. Tem especialização em saúde pública pelo Sírio-Libanês, gestão pública, enfim, uma vasta experiência. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje, que para ser diretor do DRS, para ter esse cargo tão importante no SUS Saúde Pública, não é simplesmente ter uma formação em saúde ou iniciar e ter essa bagagem. Como eu posso dizer, olha que bagagem, ela esteve mais de 11 anos à frente do DRS da região de Franca, está há 3 anos aqui no DRS de Ribeirão Preto. Apresento para vocês Adriana Roselli, minha amiga. Muito obrigado por estar aqui com a gente no programa do SUSista. Boa tarde, Diego. Eu fico feliz por estar aqui, né? E você desenvolvendo esse trabalho bacana com gestores, falando do SUS. Muito obrigada pelo convite. Adriana, eu fico muito orgulhoso de falar, né? Porque a gente sempre fala, diretor do DRS é um cargo muito importante, né? Porque as pessoas pensam que o diretor trabalha no horário comum, né? Então eu quero mostrar para as pessoas que estão aqui para entender o tamanho dessa dimensão, né? Porque hoje você está na região de Ribeirão Preto, a gente está falando de quantos municípios hoje? 1,5 milhão de habitantes, Um né? milhão. 26 municípios, 3 regiões de saúde e um município bem complexo, né? Ribeirão Preto, pela HC, que tem um hospital que é referência regional, né? Uhum, Pela RAS. E o SUS, ele é um sistema maravilhoso, né? O sim. melhor sistema de saúde é o SUS. E olha que interessante, né? Você, como uma diretora à frente, né? Uma profissional que olha macro, que consegue enxergar uma região. A gente está falando de 26 26 municípios, municípios do uhum, DRS-3 de Ribeirão Preto. 1,5 milhão de pessoas, então é uma responsabilidade de apoiar a coordenação do Sistema Sim. Único de Saúde nos municípios. E quando eu falo essa região de saúde, né, pessoal, para vocês entenderem, eu queria perguntar para Adriana, uma região de saúde, como que se dá essa articulação dos 26 municípios, né? Então, Ribeirão Preto acaba sendo polo, as pessoas vêm para cá, ou os municípios... Você acaba ajudando nessa organização dos serviços dos municípios? Assim, então, por exemplo, nós temos a região de Ribeirão Preto com o maior polo, nós temos o HC, que é o Saúde das Clínicas, Uhum, ele é referência para os 26 municípios, para algumas regionais vizinhas, como São João da Boa Vista, e além da regional de Franca, Barretos e Araraquara. Então, nós trabalhamos vários temáticos, portarias do SUS com relação às redes, principalmente em âmbito de raça. Então, é uma articulação grande com os municípios. Por exemplo, tem assim, a pactuação desde 2006, o pacto que, né, deu essa uhum. possibilidade do gestor de menor porte até de maior complexidade de trabalhar o município, ver o que ele tem o seu território, o que ele tem de complexidade e o que ele não tem, o que ele pode encaminhar recursos para o município vizinho para ter acesso também mais Entendi recursos, mesmo. né, tanto na média como na alta complexidade. Então, toda essa articulação, essa integração é em âmbito de CIR,
Nós trabalhamos em conjunto. Ali a CIR tem um regulamento, um regimento, onde eles levam as propostas do território e Que a também da CIR região. é um colegiado que reúne os gestores e o Estado, O né? Estado. Começa no município, no Conselho Municipal de Saúde. Ali leva-se, apresenta o pleito do que é melhor para aquele município. Legal. Aí a CIR é esses passos de gestão, né, de tomar de decisão dos gestores municipais. Para o meu município, para o município vizinho ou da região toda. Ali, se tiver consenso, leva-se para a instância superior, que é a CIB, e depois tripartite. Tudo que for de melhoria para aquele município, para a região, o espaço é na CIR, tomar de decisão é na CIR, por consenso. Por consenso. Não havendo consenso, outra reunião. Não havendo consenso, aí encaminha para a CIB até aprovar o que é bom para aquele município ou para a região. E olha que interessante, quem está nos assistindo, o tamanho do Sistema Único de Saúde, né? O que a Adriana nos traz. Toda discussão política no âmbito municipal passa no Conselho de Saúde. E aí o Conselho tem uma grande prerrogativa de colocar as necessidades da população. E isso vai ser discutido num colegiado intergestores regionais que é chamado de CIR, em que a Adriana coordena, geralmente junto com o secretário, né, Adriana? E aí os secretários participam de uma reunião para consenso, né? Vamos implantar aquele serviço, vamos articular essa forma o nosso serviço, né? Então acho que é um pouco nesse modelo, né? E aí você, como diretor do DRS, tem muito esse papel de ajudar na articulação, né? Porque é um consenso, né? Então tem que todo mundo estar, né, ali alinhado. Então, como que é esse processo que vocês fazem hoje, né? Então, você acaba articulando tecnicamente, aí precisa de uma discussão técnica e depois uma discussão que possa envolver os secretários de saúde. É um movimento, né? É um movimento. Por exemplo, chega uma demanda de um município para avaliação técnica regional. Então, a gente faz uma análise dos indicadores, se realmente é viável. Eu quero mudar de saúde da família, eu quero um equipamento. Então, tudo que é para aquele município, a gente dá um parecer técnico, se é favorável ou não. Legal. Havendo um parecer técnico, de acordo com o parecer da portaria, encaminha-se para a CIR. Na CIR, a gente tem assim, são reuniões calorosas, né? Não é fácil. Não é tipo uma reunião que senta e todo mundo já tem um consenso, né? Não, então tem muito. Um é contra, o outro. Ali é um momento de tomar decisão, né? Mas são produtivas as reuniões, e ali o gestor falando, olha, eu apresento a minha necessidade do meu município. E aí, onde tem um consenso, a gente tramita para São Paulo, para a CIB. Mas são reuniões calorosas. Adriana, e até para o pessoal saber, né? Se tem alguma história, alguma lembrança de alguma reunião, não precisa falar o nome do santo, né? Mas que você tá na sua memória que foi uma reunião difícil. Porque eu imagino assim, que nós temos temas importantes que às vezes você traz uma questão técnica, né? Você é uma pessoa, um profissional muito técnica, você traz a questão técnica e às vezes alguém aproveita essa reunião e traz um contexto meio político, né? Que quer mudar a rota, né? Você tem uma lembrança talvez de uma reunião que te marcou? Tem uma recente, a gente discutindo dentro do plano do regional do SAMU e discutindo atenção pré-hospitalar para a gente já trabalhar e atualizar o plano regional. Reunião de CIR, 90 pessoas no auditório com secretários, prestadores, pessoal de São Paulo, tudo na telinha, né? E chegou uma gestora recém, né, assumindo o cargo. Não, eu não aprovo. Um voto. Não aprovou. Já não aprovou. Então, toda aquela articulação de reuniões, nós trabalhamos, discutimos indicador, o que era bacana para a região. Volta tudo. Se uma pessoa falar não... Uns saíram da sala, não concordo. Então, aí você tem que ter aquele bom senso de equilibrar as pessoas. Gente, então, não houve o consenso, vamos levar a pauta para a próxima reunião. Então, você tem que ter esse jogo de cintura, porque senão você não consegue fechar, né? Então, você como diretora tem que ser diplomática, né? Né? E existem situações que você, às vezes, precisa no município falar com o prefeito, talvez envolver isso? Olha, assim, não. O gestor, ele tem a autonomia dele, sabe? Isso de bom aqui a gente vê que ele tem essa autonomia de discutir dentro da região, da CIR. Sim. Só assim, direto com o prefeito, quando a gente faz as reuniões na sala de situação. Aí nós vamos no gabinete do prefeito. Que às vezes é uma questão, sei lá, que pode ter um impacto político, uma população dengue. Muito alta lá, e no caso das apoiar. Arboviroses, a gente faz assim, um grupo, né? Vigilância sanitária, epidemiológica, atenção básica, planejamento, e junto com as equipes dos municípios, a gente orientar, olha, um município está com um índice muito alto de dengue, que ação que o município está realizando. Aí a gente faz esse contato mais próximo do prefeito. Mas na CIR, geralmente, é uma reunião muito técnica e eles já são apropriados para defender aquele pleito, né? Pleito. Adriana, aí eu ia até te perguntar, o DRS, ele tem, né, você como diretora, né, vamos dizer que se a gente pensar numa empresa, ela é a CEO, né, ela responde ali naquela região,
Mas você tem sua equipe técnica, né? Como é que é composto hoje o DRS? Ele tem, tipo, uma coordenação de vigilância? Como que é articulado? Porque, como você falou, a equipe técnica vai para o campo e Sim. apoia tecnicamente, né? Sim. O DRS, como eu falei, o decreto 51433, ele traz atribuições de cada essência. Então, nós temos área de auditoria, área de... que são instrumentos de gestão, auditoria, ouvidoria. Lá tem queixas, reclamações, denúncias. Então, são coisas que ações que os técnicos têm que ir em busca, ou no prestador ou no município. Tá. Aí nós temos 4 centros: o de planejamento, nós temos de qualificação e humanização do SUS, tem o de gerenciamento administrativo, né? E de credenciamento, que ele cuida da parte de contratos. Então, o centro de planejamento, ele é uma área que tem 3 diretorias. Tá. Nessa área temos o núcleo de regulação, tá? Nós temos a diretoria de monitoramento de redes e de redes. Essas diretorias trabalham as áreas programáticas do SUS. No caso da rede, vamos pensar nos programas, 19 programas de saúde da mulher, do homem, da criança, do adolescente, da saúde mental, do idoso, bucal. E redes monitoram esses indicadores para a gente dar uns pareceres e como que está a evolução da... Então, vocês sempre estão olhando os indicadores. Sempre indicadores. A área de credenciamento, ela cuida mais dos próprios do Estado, né? No caso, a autarquia HC, do processamento de ambulatórios, de internações, dos contratos, né? O CDQ já trabalha muito com as equipes dos municípios, capacitação, com os hospitais na área de humanização, alta responsável. Bem amplo, né? Bem amplo. Então, precisamos capacitar conselheiros através do núcleo de qualificação do SUS. Precisamos trabalhar equipe do SAMU, o que está no ponto de atendimento. Então, através do CDQ, que a gente trabalha com gestores e monta os cursos, né, de capacitação. E tem a área do CGA, que cuida do patrimônio, né, da Secretaria do DRS, compras de medicamentos de ação judicial e outros, né, os insumos para a gente oferecer para os pacientes de ação judicial. Não, legal. Eu ia até perguntar, talvez por etapas, né? Essa questão do planejamento ela é importante porque vocês monitoram as políticas, avaliam os indicadores e aí vocês dão respaldo para os municípios. Olha, fica atento, a dengue está aumentando no seu município, né? Um pouco desse sentido, né? Hoje, a vigilância sanitária e epidemiológica, elas pertence ao controle de doenças, né? Outra coordenação. Mas as ações são conjuntas. São conjuntas. Né? Então, mortalidade materna infantil, óbitos por dengue, por outros chikungunya, tudo a gente trabalha, são ações conjuntas. A sala de situação é com as 3, com o do FLUTS, sanitária, epidemiológica e o DRS. Então, como a gente vê, olha o tamanho do Sistema Único de Saúde de novo, né? Bem Ele complexo. é muito complexo, olha para muitas doenças, muitas necessidades, né, Adriana? Então, eu falo que... E o grande desafio também você, do olhar de gestor, é esse olhar macro, né? Porque tem município que talvez tenha uma atenção básica mais forte, outro tem mais prestadores, né? Você até falou de prestador. Vocês acabam tendo uma relação com prestadores, tanto do Estado quanto avaliar isso, né? O que estão prestando de serviço, né? Sim, a gente tem agora a regionalização hoje, né? Ela começou desde a implantação do SUS, aí foi um movimento grande, aí era micros e macro regiões na época, aí em 2006 veio o Pacto pela Saúde, que constitui as regiões de saúde, né? Nós temos 63 no estado de São Paulo, na regional de Ribeirão 3, depois veio agora o decreto 7508, 2011, que pensou na região mais ampla, mais macro, né, que são as RAS, né? Sim. Hoje nós tínhamos 17 RAS, agora 18 com Araraquara. E agora trabalhando desde 2023 a regionalização do estado de São Paulo. Então a gente conseguiu, assim, um momento oportuno. Eu não quero ficar mais nessa região. Então o município teve a chance de ir para outra região. Então foi esse momento, desde 2023 nós estamos trabalhando isso. Sim. E ali a gente consegue ver, assim, como está a evolução dos municípios. Agora trabalhando os problemas, né, com os municípios. Então está sendo um processo muito bacana hoje trabalhando a regionalização em 2023 e 2024. Sim. E é uma importância muito grande, né? Então a DRS ela faz um papel de articulação de região. Então, para quem às vezes está chegando novo, até por conta de questões de eleição, né, gestores novos, o Sistema Único de Saúde funciona, né, Adriana, em formato de região, né, de apoio. Não existe fazer saúde pública de forma isolada. A gente tem que o bacana é que nesse momento entrou os prestadores. Então, nas oficinas trabalham
gestores e prestadores de serviço. Uhum. Isso foi um ponto positivo, porque na PPI, em 2006 com o pacto, só trabalhou gestor Só gestor municipal. Então ficou uma fragilidade de assistência, ainda teve, Uhum. né, as filas, né, aumentaram mais, né, porque você tinha um recurso finito ali, Sim. né? Uhum. Hoje não, a gente consegue trabalhar, envolver os gestores, prestadores, para discutir o que é melhor, rever contratos, né? Isso foi um ponto positivo nesse processo de estar trabalhando agora. Adriano, um outro tópico que você trouxe que eu acho que é um tema que provavelmente às vezes é um calo, né, da saúde pública, que é a judicialização, Sim, que de certa forma o DRS, o Estado, tem uma responsabilidade, né, sim. de alguns medicamentos, principalmente de alto custo. Como que funciona essa questão de alto custo no DRS, né? Lá vocês têm a medicação, fornece para os pacientes? Nós temos o alto custo, que é a farmácia que fica em cima do novo shopping, lá no novo shopping, em cima do Uhum. Poupa Tempo, ela é do componente especializado, são todos padronizados pelo Ministério. Tá, Quem gerencia é a FAEPA, que é a o contrato fundação, de gestão, né? a Fundação Uhum. FAEPA do HC. Só a população de Ribeirão Preto. Tá. Lá no DRS a gente tem os municípios via malote. Tá? Ah, tá. Então, mais ou menos 24 mil pacientes no sistema MEDEX. 24 mil? 24 mil. São medicamentos de alta complexidade, via Uhum. PAC. E, além disso, nós temos dentro do núcleo da ciência farmacêutica as ações judiciais, que não está na estrutura do DRS e a gente, durante os anos, Uhum. foi absorvendo. Então, são pacientes, temos 7 mil pacientes cadastrados. 7 mil cadastrados. Esse já é o sistema S-Codes, tá? Uhum. Então, ali são ações ativas que o Ministério Público ou o Judiciário entra contra a Fazenda Pública do Estado. Uhum. Então, nós temos medicamentos, temos fraldas, temos protetor solar, Tem de tudo. tem de tudo. E a gente é obrigado a fornecer, mesmo justificando, dando parecer junto à Uhum. Procuradoria, que não é risco de morte. Mas, mesmo assim, o Estado precisa comprar os É medicamentos e judicial, fornecer. né? Judicial. Segue, cumpra-se o judicial. Então, e tem um grande problema, a gente não consegue migrar o paciente. Às vezes o medicamento está no alto custo, que é padronizado, e o juiz determina que cumpra de acordo com a via ação judicial. Entendi. Então, a gente fala que é a segunda fila do SUS, né? A ação É. judicial, infelizmente, nós tivemos no ano passado 50 milhões do DRS aplicados em ações Em judiciais. ações judiciais. E em abril deste ano nós gastamos 50 milhões. Olha Então, que- a evolução não consegue planejar. Olha Então, que... existe falta, sim. Sim. Tem atraso agora, às vezes, nos pregões a deserto, pelo O baixo próprio fornecedor, às vezes, né? problema de insumos. Então, a gente enfrenta algumas situações de atrasos, de Uhum. entregas, né? Aí a multa é contra o Estado. E é um processo complexo, né? Complexo. Olha a dimensão que a Adriana nos traz. Mais de 24 mil pessoas no Sim. componente especializado. Tem a parte de judicialização, que tem um Judicialização. quantitativo. São medicações caras, não são medicações baratas, né? É o alto custo. E depende de uma organização, que às vezes tem relação com a indústria farmacêutica, às vezes falta o insumo, matéria-prima, Sim. tem o pregão, tem a licitação. Então, assim, eu tenho falado que o SUS não é simples, né, Adriano? O SUS é super Medicamento complexo. importado, se você compra o medicamento, o paciente falece no meio do Uhum. percurso da entrega do medicamento. Então, e não é exclusivo, então fica lá, você perde. Então, ele tem um prejuízo também para o SUS, Sim, depende tem. de quem está pedindo, solicitando o medicamento, Sim. né? Que é uma discussão que a gente tem feito, né? A judicialização do SUS é uma questão que recentemente o próprio STF apontou, existem Sim. possibilidades de normatizações. Às vezes forma-se aqueles grupos de tecnologia, farmacoeconomia para poder avaliar, mas ainda é um desafio imenso no SUS a questão da judicialização, É né? grande. Eu quero te perguntar, que é uma política do Estado, eu acho que é muito interessante a gente colocar o papel do DRS na tabela SUS paulista, porque foi um movimento muito grande, tanto para prestadores, municípios, e queria que você contasse o que é a tabela SUS paulista para quem está nos ouvindo. Então, a tabela SUS paulista tornou um programa do governo do estado, né? Porque nesses 20 anos a tabela do SUS vem a cada ano defasada, e aí só tinha assim, o que o Ministério fez? Só dando incentivos às redes temáticas do SUS. Para a rede Sim. de urgência, o que ele priorizou? As UTIs. Então, Uhum. era um valor, um incentivo para UTI, de área de UTI. Rede materna infantil, mesma coisa. Então, ficou assim, investimentos, equipamentos, ficou meio fragmentado. Nossos planos, a gente não conseguiu fechar todos os planos de investimento, tá? Sim. Financiamento. Então, o que a gente percebeu? Depois da pandemia, um aumento crescente das filas de espera,
os pacientes oncológicos chegando já com metástase bem avançada. Então, teve um olhar especial para essa demanda. Sim. E aí o governo achou importante fazer a tabela paulista. Então, remunerou os procedimentos da tabela SUS. Mais de 500 procedimentos. Então, um parto que custava R$600, passou a R$2.400. Sim. Então, incentivou parto normal. Por quê? Para diminuir os partos cesáreos. Então, dá um estímulo mais, desde o pré-natal até... Então, teve vários procedimentos que foram contemplados na tabela paulista. Cirurgias, né? Cirurgias, próteses, né? As clínicas de hemodiálise, sessões de hemodiálise. Então, teve vários procedimentos que foram contemplados com a tabela. De 100% até 400% de aumento. E a tabela paulista, ela veio no momento assim que os hospitais também precisavam de um recurso, né? Muitos pediram ajuda, aumento de teto, e não veio ainda no momento. Então, ela veio para dar esse suporte. E possibilitou deles ampliarem um pouco a assistência. O IGM, ele é um índice de gestão municipal? Municipal. Então, é um recurso que os municípios estão recebendo em parcelas para fazer ações no município de atenção básica. E é com base em indicadores e metas. Por exemplo, isso nunca aconteceu, né? O Estado mandar com indicadores e metas. Então, o IGM, ele colocou como pontos principais aumentar a cobertura vacinal dos municípios, né? Porque se lembra que com a Covid, aquele mito, né? Caiu muito todas as campanhas, e também abaixar o índice de mortalidade materna e infantil. E é interessante, o pessoal acha que às vezes no SUS tudo é largado, tudo é de qualquer jeito, né? A gente está falando de duas políticas, que é a tabela SUS paulista, que remunera quem produz, né, que os prestadores ou quem dá acesso a cirurgias, exames, né, Adriana? Acho que entrou tudo, entrou entrou exames e cirurgias. E os prestadores, parece agora que eles tomaram um novo gás, né? Enfim, não, vamos fazer. Quanto mais faz, com a análise da produção, né? Eles pegaram uma série histórica de 1 ano e eles estão fazendo sempre a mais. Então, ela vai ser revista agora no começo do ano. Então, foi um grande ganho para os prestadores. Tem uma articulação com a FEOSP, então a gente monitorar a equipe do Conclusems. E eu acho engraçado, né, Adriana, porque a gente também trabalha com alguns hospitais e o que acontece? A gente tem visto que a tabela SUS paulista, ele deu um fôlego para os hospitais, né? Teve hospital que até quase dobrou o valor, praticamente, da sua produção, porque produz bastante. E alguns médicos que eu conversei falou, olha, a tabela do SUS agora de São Paulo tá pagando mais que o convênio, né? Tá pagando mais que o convênio, né? Falou, agora eu vou trabalhar pro SUS mais porque tá pagando mais que o convênio. É que eu acho que isso é uma maneira de remunerar bem a entidade que presta o serviço aqui com qualidade, o profissional, né? E a gente garantir o acesso, né? Acho que também a política ela veio nesse sentido por meio de uma remuneração, o desempenho, ela dá mais acesso, né? Qualificar. Lembra, teve um tempo atrás, nós tínhamos o Pro Santa Casa, que foi focado para melhoria da gestão, né? Era quantitativa e qualitativa. E depois veio mais Santas Casas. Sim. E agora o Estado falou, agora tabela paulista. E trouxe um outro movimento. Então, contemplou vários, né? Isso. E foi um movimento interessante. A gente viu o volume de produção, né? Alguns lugares de filas que estavam parados e começar a atender, né? Teve um hospital que eu conversei recente e falou, Diego, a ortopedia atendia bem pouco, né? Agora com a tabela SUS paulista deu uma acelerada, então movimentou. E eu achei interessante, novamente, a gente está falando de um outro índice, que é o IGM, um índice de gestão municipal, que é um incentivo do Estado para os municípios que estão fazendo uma boa saúde pública, vamos dizer assim. Ele veio substituir o PABIM, estadual, né? Que o PAB era o piso, né, de atenção básica do Estado, como fosse um incentivo, né? Mas que agora também tem olhado para o desempenho, né? Então, a gente tem a necessidade de olhar para o desempenho nesse sentido, e o desempenho das equipes no índice de gestão municipal, ele impacta diretamente, sim. Você está dando resultado, você recebe um pouco mais, né? É isso. Então, é um grande desafio. Mudou, né? O SUS, nesses anos, ele começou a trabalhar com o próprio Estado. O Previne Brasil, tudo com metas, né? Com indicadores, para fortalecer mesmo a gestão, o cuidado, né? Acho que esse é um ponto positivo, né? Adriana, e aí, trabalhando um pouco a questão de histórias, né? O pessoal sempre pergunta como que é o dia a dia, né? Como que é o dia a dia da Adriana, diretora do DRS, né? Conta um pouquinho de você, assim. Olha, não é fácil. Por exemplo, ontem eu estava em São Paulo e tudo coisa nova. Por que eu estou no SUS até hoje? Porque ele é muito dinâmico. Cada dia tem uma novidade, uma coisa diferente que você tem que correr.
Sim. Mas sim, muito trabalho, muitas Uhum. reuniões. Hoje a gente tem tanto reuniões presenciais como reuniões online. E Uhum. cada tipo é uma. Nós estamos trabalhando agora com a regionalização das oficinas, Uhum. trabalhamos com os planos de violência, estamos trabalhando com agora a nova portaria do PMAI, trabalhando por. Uhum. Né, vai ter ortopedia, oncologia, oftalmo, revendo Revendo todas as linhas de todas as linhas cuidado. de cuidado, que ficou duas redes para trás, né? A ortopedia e a oftalmo ficou, ela não Uhum. foi olhada com cuidado como as outras. Então agora é oportunidade. E meu dia é cuido, mas eu Uhum. tenho tempo para família, para o meu É lazer, né? isso. Procuro me organizar, Não, isso que eu ia perguntar, né? Tem que cuidar da cuidar da saúde, porque saúde. o SUS é essa loucura, Gosto das né? minhas caminhadas, gosto da minha leitura, para poder descontrair um pouco, né? Porque não é fácil, muita cobrança. Sim. Nós temos um número reduzido de profissionais, né, no estado. Uhum. E assim, a gente começa a fazer mais de uma atividade. Não, se consigo fazer cinco coisas ao mesmo Uhum. tempo, meu ritmo é esse, bem acelerado. E é interessante que eu vejo assim, né? Esse movimento, para quem vê a importância do diretor do DRS, porque eu sempre vejo movimentos, que nem agora, vai ter novos prefeitos. Sim, Geralmente tem a visita dos prefeitos no DRS, porque tem a figura, olha, precisamos conhecer o sim, DRS, que é quem nos ajuda a gerir o SUS, né? E vem aquele gás, porque foi um pedido da população sim, melhorar a saúde pública. Os prefeitos, muitos, colocaram na sua pauta melhorar a saúde pública, e é uma tendência, visitar o DRS. Eu vejo que o DRS também, às vezes, existem as visitas dos deputados, sim, né? tem. Para eles perguntar aonde eu vou direcionar uma emenda, né? Às vezes perguntam para você porque você tem um olhar mais Sim. macro, né? Se isso. E agora, aproveitando nisso, a gente, além de receber a visita, nós temos, porque é um órgão público, né? Uhum. Independente de partido, a gente precisa Sim. atender a todos. E a preocupação com os municípios. Então, olha, eu preciso liberar uma emenda. Uhum. Não tinha, não acontecia anos, isso não Ah, acontecia anos aham. atrás, né? Então, aqui era uma coisa mais restrita. Olha, vai falar com o deputado. Não, hoje a gente tem essa liberdade Aham. e dá a sugestão. Olha, o senhor vai liberar milhões para comprar um automóvel, mas o município tem 10 mil habitantes, então Uhum. não vai ter credenciamento, o Ministério não vai, a gente não pode dar um parecer favorável. Então isso mudou durante Que esses interessante, anos muito e bom. hoje o que o Estado está fazendo? Um sistema onde tanto o prestador como o município, olha, eu preciso disso. Aí passa para um crivo da regional, Uhum. uma parceria com a Assembleia Legislativa e a Secretaria de São Que Paulo, legal. e aí hoje você vai conseguir fazer o plano de regional de investimento, Que legal, Adriano, que que isso não legal. aconteceu desde o Pacto de 2006. Então, Uhum. agora, todas as emendas elas vão ser monitoradas com base no que o prestador pediu, com o município, e ver se realmente se enquadra com a portaria. Nossa. Então, tem um filtro, sabe? Para Sim. não perder, não ficar remanejando É. recursos de um município para o outro. Garantir aquele recurso naquele município ou no prestador. Olha que Então, foi um ganho, interessante, uma né? inovação para a gente isso. Muito legal isso, né? Porque a gente sempre fala. Olha que a Adriana colocou que é importante. No SUS tem regras. Não adianta um município de 5 mil habitantes ou falar que vai ter um É, tomógrafo ou uma não ressonância consegue. magnética, não consegue. Porque no SUS tem regras, tem o número de aparelho por X mil É. habitantes, né? Existem questões técnicas. Enfim. Eu até tive uma história interessante, Adriana, uma vez que eu fui num gestor e naquela loucura do Investe SUS, na época não era nem Investe SUS, né? Era Requalifica, que pedia equipamento. Ele pediu um equipamento, tipo um gerador e de energia, ele pediu lá porque ele precisava fechar o Aham. valor, ele pediu o maior que tinha. E quando chegou uma Scania no município e ele me ligou e Nossa. falou, Diego, tem um gerador de energia maior que meu OBS aqui na frente, que eu não sabia que era desse tamanho, né? Aham. E aí você vê como não faz sentido. Ele Não falou, faz e agora, o sentido. que a gente vai fazer, né? E aí foi, aí teve uma articulação na região de Rio Preto, e aí passou por circo para tentar remanejar ele para um município maior como uma doação, uma transferência, né? Mas você vê, olha o transtorno, né, que aconteceu e talvez uma questão sem planejamento, ou como você colocou, um tomógrafo para um município que não Não comporta, que não vai comporta. habilitar, ele vai ter que custear, né? A gente vê muitas vezes alguém que em promessa de campanha fala que vai abrir um hospital, que acha que é tipo, abrir um hospital é assim, e o É custeio muito disso, né? complexo, né? Tem que ser tudo planejado, Tudo previsto, planejado, custeio, né? investimento, depois o custeio dele, depois que não Não é usa, né? só construir, Manutenção, né? né? Como que faz Não, a manutenção, como que contrata essa equipe, né? Como é que bem olha para complexo, né? esses processos. E vocês também lidam, né, Adriana? Acho que tudo dos contratos de gestão, né? Porque o Sim, Estado também tem os serviços, né, que prestam tem. serviço. Então você acaba também estando um pouco envolvida nesse processo, né? Nós temos, no caso aqui na Ribeirão, na gestão do Estado, o HC, que ele é Uhum, referência para a RAS toda, né? E temos a Mater, que ele é uhum, referência regional.
Saúde da Mulher, tem o Hospital Estadual de Serrana, Sim. né? E temos o Hospital Estadual de Ribeirão Preto. Então, é através de contrato de gestão, OSs, né? E que foi um ganho para a gente, para a região, porque eles atendem a região de saúde. E agora, recentemente, a implantação do AME, né? Sim. Que o Estado que custeia o AME, que investiu em equipamento e recursos humanos, né? É gerenciado também por um OS. Sim. E o AMI já está funcionando desde novembro de 23. Desde novembro de 23. Agora ele está assim por faseamento, né? Ele começou aos poucos, um pouco de consulta, de exames, agora já está tomografia, ressonância, já tá. Porque o objetivo é zerar a nossa, não vai conseguir zerar, mas amenizar a nossa fila de espera para exames, né? Porque era uma dependência muito grande do HC, sim, né? Sim. E o HC é para atender alta complexidade, então o homem trouxe essa reorganização. Estamos reorganizando, está no caminho. Muito bem, né? Então, mas assim diminuiu bastante tomografia, ressonância, ultrassom, colonoscopia, endoscopia, que a gente tinha filas. Sim. Né? Eu pessoalmente, né, Adriana, assim, como também entusiasta do SUS, SUSista, né, vamos dizer assim, eu tô apostando muito nas OCIs, né, eu tenho falado isso nos programas, né, quem é SUSista fala que tá apostando muito, porque o grande problema do SUS muitas vezes é que a gente vê assim, a cobertura às vezes de atenção primária posto de saúde é até boa na maioria dos municípios, principalmente pequenos, né? Sim. Só que aí o paciente precisa ser encaminhado para a especialidade, ele às vezes demora a consulta, o especialista pede um exame, às vezes demora o exame, aí ele não consegue o retorno, e aí é aquela sensação que o SUS não funciona, né? Fica aquela sensação do cidadão, nossa, não consigo, né, o meu acompanhamento. A OCI, ela vem para ter prazo para isso acontecer, né? Como que vocês estão discutindo isso no DRS? Começou o diálogo? Começou esse plano? Nós já fizemos uma apresentação para os gestores, né? Teve uma parceria do COSEMOS já com algumas lives de orientação. A secretaria já definiu para a gente elaborar começar, né, o grupo condutor. Nós aprovamos na CIR passada já a indicação dos membros para participar desse grupo. E já sinalizamos agora numa região de saúde, já levantando os problemas na parte de ortopedia da UCI. Então, quem tem ultrassom, quem tem um raio-x, quem tem... aonde consegue se enquadrar, né? Se eu tenho... até os AMs vão entrar na UCI, né? Porque é um incentivo e prazos para fazer a linha do cuidado, né? Sim. Então, acho que foi um ganho, uma inovação. É uma inovação, né, Adriana? E eu tenho apostado isso, porque a atenção básica nos últimos anos cresceu muito, né, a cobertura. Então, a gente pensa, tem que melhorar mais, mas grande parte dos cidadãos tem acesso à porta de entrada, que é a atenção primária. Sim. A partir dali, ele precisa de um encaminhamento para um ortopedista, para um especialista, e esse médico vai pedir um exame, vai garantir um retorno. Essa OCI, que é as ofertas de cuidado integrado, que é o programa do Ministério da Saúde, ele trata que em 30, 60 dias você precisa resolver tudo, né? O paciente precisa conseguir a consulta, fazer o exame e ter o seu retorno, né? Um diagnóstico, né? Então, para que a gente consiga dar vazão no Sistema Único de Saúde. Então, eu tenho pensado que se isso articular bem, do lado do prestador, eu falo, é uma oportunidade para o prestador aumentar a sua capacidade, receber mais recurso, né? E do lado do cidadão é ter mais acesso, né? Então... Porque além do acesso, a gente consegue reorganizar a rede, né? E o tempo dele... é o diagnóstico. O grande problema nosso é o diagnóstico. Então, isso vai ser uma possibilidade da gente começar a ampliar a assistência. Com certeza, né? Isso já faz a linha completa, desde a consulta até o diagnóstico. O prazo para você ter o resultado. Prazo para ter o resultado. Então, agora é isso. A gente está colocando prazo, a política está dizendo que tem prazo para o cuidado, em que, se você tem uma consulta médica, você precisa de um prazo para fazer o exame e garantir o seu retorno, né? Então, isso traz uma eficiência muito grande para o Sistema Único de Saúde. Adriana, é muito bom, muita coisa para a gente falar. Você no SUS, né? Há 35 anos no SUS. O SUS mudou muito nesse tempo? Muito. Né? Nossa, agora eu falo assim, quando eu comecei, eu falei, nossa, era aquela máquina da xilografia, né? Aí lá para 2000 veio os computadores, nossa, tudo novo. E hoje a gente está vários, meu Deus, eu sempre trabalhei com avaliação e controle. Depois o auditório, eu falei, meu Deus, será que nunca vai chegar um momento que a gente vai ter sistema, tanto papel, prontuário, olha, prontuário para regional, né? De paciente, né? Eu falei, será que um dia a gente vai chegar no momento, vai ter um sistema, tudo muito rápido? E hoje nós temos
temos tudo muito rápido, né? Sim, Então, acelerou. ele está numa evolução, assim, informatizando vários programas, Uhum. né? Nossa, você vê pela regulação, em Sim. tempo real você vê a fila, né? Uhum. Agora tem o SUS, o AME Mais Digital, Uhum. né? Que a telemedicina, a Telemedicina. teleconsulta vai iniciar com 63 unidades prisionais, Que né? interessante. A pessoa não vai mais à unidade, ali dentro da unidade dos Uhum. presídios faz a consulta por telemedicina, triagem, então Olha que já é uma interessante. evolução, né? Uma E evolução. a tendência é ampliar para as outras especialidades também. E olha que interessante, né? Quantas pessoas migram, né? Dia a dia, saem dos municípios e vão para o AME e volta, né? Volta. Talvez alguns vão continuar indo porque Sim. necessita fazer o exame e tal, mas uma parte talvez se resolve com uma consulta de Sim, telemedicina, telemedicina. né? Então é um momento, a gente tudo novo, né? Mas está avançando. E a pandemia trouxe isso de bom, né? Trouxe. De uma coisa muito ruim, mas também trouxe a rapidez das informações, Sim, né? E a telemedicina a gente começou na pandemia e deu certo. e deu certo, Deu né? Acho que certo. veio para ficar. Então a gente ganha, otimiza, fica mais Otimiza, mais barato, né? barato, Ganha tempo, o cidadão fica melhor melhor atendido, atendido. né? Então é um caminho para o SUS mais digital, E né? fica com uma capacitação, né? Uhum, Hoje, o HC, a gente fez durante um ano, triando as filas de urgência, as solicitações de regulação de urgência. uhum, Foi tipo, a gente conseguiu identificar que ali a informação tem que estar qualificada no sistema. sim, Então, às vezes, fala, realmente, será que precisava estar aquele paciente na fila de espera? uhum, E não precisava quando você cria a fila. Aí, hoje, agora já tem uma triagem, mudou. Agora o HC ele já faz o matriciamento com uhum, os municípios. Então, até o prestador está evoluindo nisso, sim, né? sim, Está ajudando para o sistema qualificar sim, mais a solicitação, mais a ficha, né? uhum. E é uma relação, né, Adriana? É, Porque o paciente sai do município, vem para o HC ou vai para um AME, vai para o serviço, ele volta, sim. ele sempre volta para casa, para o Volta para município, casa. né? Então tem essa relação, né? E o HC é muito procurado pela expertise, pela experiência, Hospital né? universitário, Hospital ele tem um papel, né, universitário. de E aí sempre acontece desenvolver aquilo, o paciente quer ir pro HC, né? Sempre, às vezes quer ir pro sempre para HC. HC, porque eu preciso resolver. E a gente sabe que tem outros pontos de atenção que estão sendo construídos, como você falou, o AME agora. Sim, Tanto mais digital, com um monte de exame que está desafogando o desafogando. Hospital das Clínicas, que é um hospital terciário, para as questões muito mais complexas, Sim, né? Para poder. isso. Senão, quem está complexo não consegue Não entrar, porque está consegue. lotado, né? E. Então, a expansão, além da tabela paulista, que é uma complementação da tabela SUS, tem o recurso de expansão. Sim. Esse recurso de expansão também a gente possibilitou comprar mais Ah, interessante. exames, entendeu? Uhum, Exames. A gente fez um convênio com os municípios que negociamos o remanejamento do recurso para os exames. uhum. Então, tem assim, tá trabalhando, Tá caminhando, né? caminhando. É bastante coisa, né? Então a gente tem uma responsabilidade grande, mas como um todo, o Departamento Regional de Saúde, que é um órgão do Estado, às vezes em locais diferentes do Brasil fala outro nome, né? Não fala DRS, às vezes fala gerência de Gerência. saúde, gerências regionais, GRS, enfim. Mas é a mesma lógica, né? Em que o Sim. Estado tem um núcleo que coordena, né, que articula e que apoia as políticas públicas de saúde para que o SUS avance, né, nessas instâncias, né, o Estado tem o seu papel, o município tem um papel, a União tem um papel, mas quando a gente fala de SUS, né, Adriana, é todo mundo, Tudo. né, Todo mundo tem a mesma, os três órgãos têm a mesma a responsabilidade mesma sanitária, né? responsabilidade. Que às vezes as pessoas imaginam assim, o Estado está no alto, o Ministério da Saúde está aqui, eu, município, estou aqui, se eu sou um município pequeno, eu estou lá embaixo. Não, né, como você falou, numa votação de CIR de consenso, se um município menorzinho lá de 2, 3 mil habitantes, ele falar, não concordo, vai para discussão de Vai pra discussão de novo novo. e vai para pactuação, né? Então todo mundo tem um poder de instância O importante. pacto, ele, em 2006, ele assim, foi um momento muito importante, porque o município de menor população e de menos voz, ele teve Uhum. passou a ter a mesma autonomia que um de grande De um grande porte, né? porte. Então, Uhum. todos no mesmo direito. Isso foi um avanço no SUS em 2006. Foi um E avanço. permanece, né? Uhum. Então, acho que a pactuação é importante. E a CIR é o fórum, né, de É. pactuação. Que é esse fórum tão importante de discussão, de São reuniões mensais, pactuação. tem regimento, Uhum. É, as é, atas fazem parte dos pareceres, dos e processos. isso que eu quero colocar para quem está nos escutando, Adriana, porque, de novo, às vezes as pessoas pensam assim, o pessoal vai lá no DRS tomar café e bater papo.
Gente, é um processo muito sério. Sério. É um processo que tem ata, isso é enviado antes. Existe uma câmara Câmara técnica técnica antes, antes das reuniões, discute discute. tecnicamente, chega lá na ata, ela tem um regimento que funciona, não é sentar na mesa e todo mundo falar do jeito que quer. Toda vez que eu já participei de várias, né, tem uma ata pré-elaborada, tem Sim. um rito a seguir, um regimento, Regimento. as pessoas assinam, ela tem a hora da votação. Então é um processo muito sério, Um né? número de participantes, se não tiver um número X, não Tem consegue, que dar tem que dar quórum. quórum. Então é bem É um organizado. processo bem organizado. Eu falo que a intenção até do SUSista, do programa, é trazer esses bastidores de quem, né? A gente sabe que quem nos ouve às vezes é cidadão, profissional de saúde, aluno, etc. Que existe toda uma estrutura Uma por estrutura por trás para que o trás. SUS funcione. Temos desafios? Temos enormes desafios para o Sistema Único de Saúde, mas houve uma organização ao longo do Sim. tempo, né? Nos mais de 34 anos que a gente tem de SUS agora, baseado na Lei 8080, né? A gente tem evoluído cada vez mais, né? Para o sistema ser cada vez mais único, mais fortalecido, né, Adriano? E a regional, ele tem o papel de assessorar e dar esse suporte técnico, né? Uhum. Tem grupos técnicos de várias áreas programáticas, Sim. né? Então, vamos trabalhar agora, e a gente envolve outros setores. Estamos trabalhando no plano de violência. Uhum. Então, vamos priorizar a violência no trânsito, chamamos a RB Sim. Mob de Ribeirão, chamamos a Polícia Militar. Envolve Envolve outras outros. instâncias. Então, a gente não né? trabalha isolado. Precisa do Ministério Público? Precisa. Uhum. Então, o pessoal, os tais trabalham com violência. Então, a gente está Educação, trabalhando. às vezes educação em Assistência social, saúde, assistência social. educação, tanto municipal como estadual. Então, a gente precisa de outros Uhum. atores para ajudar a fazer um plano que contempla todo mundo. Que contempla todo mundo, né? Então, Muito bom. universidades, a gente tem parceria com as universidades, escolas de enfermagem, os alunos vão ter a regional, conhecer a política pública de saúde da RS, como que funciona. Temos agora alunos da UNAERP, Uhum. da Odonto, da USP. Então, a gente está trabalhando assim para formar novas novas pessoas para o novas Sistema Único de pessoas do sistema Saúde, único né? de saúde. Eu recentemente tirei um dado bem interessante, Adriana. Eu vi que no SUS nós temos quase 3 milhões e meio de trabalhadores no SUS, né? O último dado que a gente viu no Kines. E a gente tinha em torno de 1,5 milhão de alunos ou estudantes da área da saúde, né? Entre médicos, fisioterapeutas, fonos, etc. Então a gente está falando de um montante de 5 milhões de pessoas que ou estão estudando ou estão trabalhando no SUS. Então é uma força de trabalho imensa. E a gente fala da formação do SUS para o SUS, né? Sim. Formação no Sistema Único de Saúde para o Sistema Único de Saúde, que isso que é importante. Importante. Aconteceu um fato na escola de enfermagem, eu vou há 16 anos, né? Uhum. Sempre na última turma, 2 anos, 2 vezes no ano eles me convidam para fazer uma aula lá sobre política e tal de saúde. E aí eu comecei a falar das comissões, né? Do Conselho Municipal, da CIR, né? Da CIB, da CIR. Meu Deus, se eu tivesse essa aula antes, eu tinha passado no concurso público. Então, como que é importante, né? Importante. Eu falei, que bom que a gente está multiplicando, né? Acho que é o momento agora, a gente multiplicar conhecimento, experiência, muito, né? muito, né, Adriano? E é interessante quando a gente lê no livro, parece que é um outro processo, né? E a gente vê que o SUS, na real, nessa prática, né, funciona. Sai da teoria, né? Porque a teoria, ele né? é muito complexo, né? Cheio de legislações, mas quando você fala do dia a dia, fica mais fácil, né? Para quem está chegando. Com certeza. Eu acho que é muito importante essa formação do SUS, não só para a parte essencial, quanto a parte gerencial, né? É importante a gente caminhar. Mas caminhando, Adriano, eu tenho um programa aqui que eu vou entrar agora, que é o programa do SUS na Real, né? Tá. Eu vou te fazer 3 perguntas e queria que o que viesse na sua cabeça de bate-pronto, você respondesse, né? Primeira pergunta para você é assim, Adriana, qual que é o SUS que dá certo? Aquele que você faz com amor, trabalha com amor, integrado, é esse. Esse é o SUS que dá certo. E para você, o que falta no SUS hoje? No SUS? Um pouco mais de financiamento, a gente consegue amenizar, trabalhar mais, propor mais. Um pouco mais de financiamento. Precisa de recursos financeiros. Para poder. Muita gente fala, não falta dinheiro, falta gestão. Eu acho que também falta gestão, mas falta dinheiro. E recursos humanos, porque as pessoas estão envelhecendo, morrendo, aposentando, tanto na secretaria como em outros órgãos. A gente precisa também de um olhar para recursos humanos. Sim. Porque os concursados, a gente sente dificuldade. Sim. Então, tanto um pouco mais de financiamento, a gente precisa de financiamento para poder articular, implementar mais as políticas e recursos humanos para fazer, né? Ajuda a fazer acontecer. Fazer acontecer, né? E a última pergunta é, qual que é o SUS que eu quero? Qual que é o SUS que você quer, Adriana? O SUS que eu quero? Com acesso, as populações terem acesso, amenizador, né? Acho que
um sistema único mais digno, né? Mais pra todo digno, mundo. né? Mais acesso, com mais equidade, né? Então é isso, né? Muito bem. Eu acho que, gente, hoje a gente teve uma aula com a Adriana Rosene, é uma pessoa que tem vasta experiência em saúde pública. E, assim, conheço a Adriana há muito tempo. A Adriana sempre Ótimo. participativa, sempre humana, sempre diplomática, buscando resolver. Eu acho que esse é o papel mesmo, Esse né, é o papel. Adriana? De articular, de envolver as pessoas, né? E assim, só encerrando, eu quero entregar para você aqui, né? Tá aqui do lado. Vou entregar para Obrigado, você Diego, pela oportunidade. um brinde, né? Vou pedir para você abrir o envelope aqui para eu te mostrar. Então, esse é um brinde, esse envelope Ai, que para legal. você. Obrigada. E um presentinho que a gente faz aqui para os nossos convidados. E eu tô te dando um certificado de suzista honorária, né? Então, você é uma verdadeira suzista, né? Sou. Pessoa... Tem que vestir a camisa, né? Que lindo, parabéns. Então, um certificado de suzista honorário com um presente aqui para você. Pô, quem ama, entra no Suzano, não sabe. Ela vai ficar picado, né? Pelo sistema Ai, único de que saúde. legal, muito né? obrigada. Uma caneca de suzista, eu sou suzista, né? Isso mesmo. Obrigada, que bacana. Muito bem. Bem. Nós falamos com a Adriana Obrigada. Rosene, né? Um programa, o que faz uma diretora regional de saúde dentro do DRS. Adriana, muito obrigado. Obrigada a você. viu? E posso encerrar? Pode encerrar. Você tem que ter ética, compromisso, né, e responsabilidade, senão... Isso não aí, avança, para que o né? SUS funcione cada Tem que vez funcionar. mais. Esse foi Obrigada, mais um viu? programa Suzista com a Adriana Rosene. Um abraço.